Olá para você que vai ficar uns minutinhos para o nosso encontro diário. Eita, momento bom, né? Na nossa caminhada em Mateus. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 13. E eu queria aproveitar e pedir para você, se você ainda não se inscreveu, clica no link, assiste direto lá no YouTube. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve primeiro, né? Senão você não consegue fazer isso. Conto com a sua ajuda para a gente crescer esse canal. Esparramar a palavra de Deus para o mundo inteiro. Amém? Vamos lá. Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 58. Diz assim. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. Ele fazia isso porque o vento levava a voz dele, né? Naquela época não tinha, como eu já falei, megafone, microfone, essas coisas para estar aumentando a voz. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e outra a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouvirão de mau grado com seus ouvidos, e fecharão seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Propôs-lhes outra parábola, dizendo:
O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu, frutificou, aparecendo também o joio. Então, indo ter com ele, os servos do pai de família lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheia de joio? Respondeu-lhes ele: um inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante aos grãos de mostarda que um homem tomou, semeou no seu campo. Embora seja a mais pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce, é maior do que as hortaliças, e se transforma em árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado, e todos os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando-o um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria foi. Vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca por boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, ao qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia, e assentando-se, escolhem os bons para os cestos, os ruins, porém, lançam fora. Assim será a consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Perguntou-lhes Jesus: entendestes todas estas parábolas? Responderam-lhe: sim, Senhor. Disse-lhe ele: por isso todo escriba
instruído a respeito do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Quando Jesus acabou de proferir estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se admiravam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Meus amados, tudo isso que eu li hoje, depois, se você tiver interesse nas coisas do Senhor, você leia com mais calma, medite em cada uma das passagens. Mas o que nos mostra? Que a palavra de Deus está aí. Para quem quiser ouvi-la, lê-la, entendê-la, discerni-la. Mas, cuidado, para que as coisas, as correrias do mundo, as coisas que o mundo oferece, não venham tirar, arrancar de você a linda presença do nosso Senhor. Cuidado. Eu sempre falo, eu gosto muito do livro de Eclesiastes, e em detalhe o capítulo 3, porque fala que a gente tem tempo para todas as coisas. Você tem tempo para descansar, você tem tempo para trabalhar, tem tempo para estudar, tem tempo para passear, tem tempo para dormir, tem tempo para fazer o que você quiser. Mas não se esqueça de separar um tempo para o teu Deus. Você pode ser a pessoa mais rica da face da terra. Sem Deus, você é o mais pobre e miserável que existe. Amém? Fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por essa palavra gloriosa. Lhe peço, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja nos dando entendimento, discernimento, para entender a sua palavra e vivê-la. Em nome de Jesus eu lhe peço, e em nome de Jesus eu te agradeço. Meu amado e minha amada, não perde tempo. Jesus está às portas. Amém? Que Deus te abençoe.